Existe um tipo de força que a ciência não consegue explicar completamente. Não é só músculo. Não é só técnica. É algo mais primitivo, uma vontade que empurra o corpo humano além dos limites que os próprios fisiologistas desenham em seus gráficos. Eu estive lá, estudando esse fenômeno. E o nome dele é Andrew Ause. Se você nunca ouviu falar dele, não se sinta mal. Ele não é uma celebridade de Instagram tentando vender suplemento. Ele é o oposto disso. Um homem que raramente aparece, raramente fala, e quando aparece, é para fazer história. Em 2018, aos 20 anos, um garoto praticamente desconhecido pisou em uma plataforma de powerlifting e fez algo que atletas 2 vezes mais experientes nunca conseguiram. Ultrapassou a marca de 1.000 quilos somados entre agachamento, supino e levantamento terra. 1.000 quilos. Aos 20 anos. Para colocar isso em perspectiva, é como se um adolescente carregasse um piano de cauda nas costas, e ainda tivesse fôlego para sorrir depois. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essa história. Aquilo foi só o aquecimento. 4 anos depois, em uma arena na Virgínia, Ause voltaria para fazer algo que a comunidade do powerlifting levaria décadas para digerir: quebrar um recorde mundial que estava de pé desde 2016, pertencente a uma lenda viva do esporte. E o que aconteceu depois disso é ainda mais estranho. Porque, ao invés de comemorar como um campeão normal faria, Ause desapareceu. Sumiu das competições. Sem explicações públicas. Sem entrevistas explicando o motivo. Por quase 2 anos, os rumores tomaram conta. Teria ele se aposentado? Sofrido uma lesão que o esporte tentou esconder? Ou será que ele estava, secretamente, treinando para algo ainda maior? A resposta, quando finalmente veio, foi mais impressionante do que qualquer teoria da internet. E é exatamente isso que vamos desvendar juntos nos próximos minutos. O sumiço e o retorno impossível. Julho de 2022. Manassas, Virgínia. Um evento chamado WRPF American Pro. Andrew Ause sobe na plataforma pesando quase 10 quilos abaixo do limite da sua categoria. Uma decisão calculada, quase arrogante. Ele estava deixando margem. Estava dizendo, sem falar uma palavra: eu nem preciso do meu peso máximo para fazer isso. E então ele fez. Um total de 1.117,5 quilos. Novo recorde mundial de todos os tempos na categoria dos 140 quilos, superando uma marca que vinha resistindo desde 2016, pertencente a um dos nomes mais respeitados do esporte. Mas o que a maioria não sabe é que aquele dia não foi perfeito. Ause errou 3 das 9 tentativas. Ele mesmo chamaria depois de um dos seus dias mais difíceis na plataforma. E ainda assim, quebrou a história. Isso é o que separa os grandes dos lendários. Eles quebram recordes até nos dias ruins. Depois disso, nos meses seguintes, Ause continuou aparecendo, não em competições, mas em vídeos de treino. E foi aí que a comunidade começou a perceber que algo ainda maior estava sendo construído nos bastidores. Em outubro de 2023, um vídeo circulou mostrando Ause agachando quase 14 quilos acima do recorde mundial RAW, sem equipamento, sem wraps, apenas força bruta, só que em treino, fora de competição oficial. Um número que, se replicado em plataforma, reescreveria os livros de recorde de uma categoria inteira. E foi exatamente isso que ele fez. Semanas depois, no evento USPCD Shaq Showdown, Ause voltou à competição pela primeira vez em mais de um ano. Ele abriu o agachamento com 409 quilos. Como se isso já não fosse absurdo o suficiente, ele aumentou a carga, e na terceira tentativa, destruiu o recorde mundial RAW da categoria com 440 quilos. Quase 970 libras. Sem equipamento de suporte. Puro corpo contra ferro. E então, mais uma vez, silêncio. Ause sumiu de novo. 2 anos se passaram. Rumores. Especulações. Alguns diziam que ele havia mudado de prioridades. Outros juravam que ele estava se preparando, em segredo, para superar até seus próprios números. A verdade veio em novembro de 2025, na terceira edição do USPC Shaq Showdown. Ele voltou mais pesado, mais forte, e destruiu, mais uma vez, tanto o recorde de agachamento quanto de total absoluto da categoria. 9 competições oficiais na carreira. 9 vitórias. Um aproveitamento que, em qualquer outro esporte, seria chamado de estatisticamente impossível. Mas a pergunta que ninguém consegue responder ainda é esta:
Por que um homem capaz de reescrever recordes mundiais insiste em desaparecer nos momentos de maior visibilidade? É isso que vamos explorar na parte final desta história. O enigma por trás do silêncio. Há uma teoria entre os fãs mais próximos do powerlifting que talvez explique o comportamento de Andrew Wause. E ela não tem nada a ver com ego, nem com estratégia de marketing. Tem a ver com obsessão silenciosa. Enquanto outros atletas do esporte competem quase todo mês, buscando visibilidade, patrocínio, engajamento, Wause faz o oposto. Ele desaparece por 2 anos inteiros. E quando volta, não volta apenas para vencer. Ele volta para reescrever a história. Essa é uma escolha rara em um mundo obcecado por conteúdo constante. E talvez seja exatamente isso que o torna diferente. Ele não está competindo contra os outros atletas da categoria dos 140 quilos. Ele está competindo contra a própria ideia do que é fisicamente possível. E o mais assustador é que ele ainda não terminou. Wause já declarou publicamente uma meta que parece saída de ficção científica, um total de 2.600 libras, cerca de 1.179 quilos, em competição oficial. Se conseguir, seria o maior total raw já registrado na história do powerlifting, em qualquer categoria de peso. Não é apenas um recorde da categoria dele. Seria o teto absoluto do esporte inteiro. E aqui está o que mais impressiona. Pelo histórico dele, ninguém duvida que ele vá tentar. E pelo histórico dele, ninguém duvida que, um dia, ele consiga. Porque essa é a marca registrada de Andrew Wause. Ele não anuncia. Ele não hype. Ele desaparece, treina em silêncio absoluto, e depois aparece numa plataforma para fazer o impossível parecer rotina. Isso não é apenas força física. É uma filosofia. Numa era em que tudo é sobre aparecer, ele escolheu o caminho oposto: sumir, construir e deixar que o ferro fale por ele. E é exatamente por isso que essa história precisava ser contada. Porque em algum lugar, agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo, Andrew Wause provavelmente está numa academia, sozinho, empurrando os limites do que um corpo humano consegue suportar. Sem câmeras. Sem plateia. Sem aplausos. Só ele. E o próximo recorde que ainda não tem nome.